A temporada de 2025 da Fórmula 1 entrou para a história antes mesmo de chegar à sua metade. O que parecia ser mais um capítulo na hegemonia da Red Bull Racing se transformou em um marco inesperado e controverso. A equipe austríaca, multicampeã e referência em excelência técnica nos últimos anos, anunciou oficialmente que não continuará o desenvolvimento do RB21, carro da atual temporada. A decisão, ainda que não tenha sido comunicada com as palavras abandono, teve esse efeito prático, uma retirada estratégica da luta pelo campeonato de construtores e pilotos. A Red Bull, em essência, desistiu de 2025. Essa escolha sem precedentes causou um abalo sísmico no paddock. Desde 2021, a equipe comandada por Christian Horner e impulsionada pela genialidade de Adrian Newey dominava a Fórmula 1 com uma combinação quase imbatível de potência, aerodinâmica refinada e uma filosofia de trabalho obsessivamente detalhista. O projeto, iniciado ainda na era dos motores híbridos, floresceu completamente com a chegada do regulamento técnico de 2022, colocando a Red Bull em um patamar que parecia inalcançável. Em 2023 e 2024, Max Verstappen passeou pelas pistas, conquistando vitórias com autoridade, enquanto Sérgio Pérez fazia o papel de escudeiro com competência variável. No entanto, o que parecia uma dinastia sólida sofreu uma reviravolta dramática em 2025. Os sinais de desgaste começaram a aparecer ainda nas últimas corridas de 2024, quando rivais como Mercedes, McLaren e até mesmo a Ferrari passaram a se aproximar do desempenho da Red Bull. No início de 2025, a McLaren surpreendeu ao trazer para as pistas um carro extremamente equilibrado, veloz em curvas de alta e consistente em todas as condições. A Mercedes, por sua vez, finalmente acertou a mão com seu conceito aerodinâmico, após 2 anos de experimentações frustradas. Em meio a esse cenário, a Red Bull trouxe um RB21 aquém das expectativas. O carro ainda era competitivo, mas não dominante. Pior, tinha dificuldades evidentes em pistas de baixa aderência e era mais sensível a mudanças de temperatura nos pneus. O baque veio com as 3 primeiras etapas do campeonato. Verstappen venceu apenas uma corrida, e ainda assim com dificuldades, enquanto Lando Norris e George Russell mostravam performance constante e pressão psicológica. A liderança do campeonato começou a escapar, mas o que chocou o mundo foi a reação da Red Bull. Ao invés de lutar contra os problemas, investir pesado em atualizações e desafiar as rivais como sempre fez, a equipe anunciou que não faria grandes atualizações no carro ao longo do ano. A justificativa oficial? Um foco total no projeto de 2026, ano em que entra em vigor o novo regulamento técnico e, principalmente, a nova era dos motores. A Red Bull Powertrains, em parceria com a Ford, vem desenvolvendo o propulsor que equipará o carro a partir de 2026. Essa transição representa uma mudança drástica, já que a equipe deixará de usar unidades de potência baseadas no motor Honda. A introdução de combustíveis 100% sustentáveis, aumento da potência elétrica e novas diretrizes aerodinâmicas exigem um nível de investimento e preparação inédito. Para a Red Bull, vencer em 2026 é prioridade absoluta. A decisão de parar o desenvolvimento do RB21 é, portanto, estratégica. Mas ainda assim, polêmica. Max Verstappen, visivelmente frustrado, não escondeu seu descontentamento. Em entrevistas após o GP de Mônaco, onde terminou apenas em 6º lugar, o tricampeão mundial deixou claro que gostaria de seguir na disputa, mesmo que o carro estivesse abaixo do ideal. Não é do meu feitio desistir de um campeonato. Gosto de correr para vencer. Não entendo totalmente essa decisão, disse o piloto holandês, abrindo uma crise silenciosa dentro da equipe. Rumores apontam que Verstappen considera deixar a Red Bull antes de 2028, ano em que seu contrato termina. Mercedes e Aston Martin já sondam o piloto nos bastidores. Christian Horner, sempre político em suas declarações, tentou amenizar a repercussão. Em coletiva em Barcelona, explicou que o ciclo natural de um carro chega a um ponto em que insistir em atualizações é inútil, especialmente diante de uma mudança regulatória tão drástica. Segundo ele, a Red Bull preferiu não desperdiçar recursos em um projeto que, no máximo, renderia vitórias pontuais, mas não títulos. Preferimos ser campeões em 2026 do que terminar em segundo em 2025, disse. Mas o paddock não engoliu essa narrativa com facilidade. Toto Wolff, chefe da Mercedes, alfinetou: na Fórmula 1, ou você está lutando, ou está fugindo. Não estamos aqui para planejar vitórias futuras, mas para conquistar as de hoje. Andrea Stella, da McLaren, foi mais diplomático, mas não deixou de destacar que a competição fica prejudicada quando uma equipe do porte da Red Bull simplesmente decide não competir mais. Isso muda completamente a dinâmica do campeonato. De fato, a consequência prática foi imediata. Com a Red Bull fora da briga, a disputa pelo título ficou concentrada entre Mercedes e McLaren. Ferrari, apesar de mostrar evolução, ainda carece de consistência. A Aston Martin caiu de rendimento e enfrenta dificuldades internas. Isso transformou a temporada em um embate de 2 gigantes, com Verstappen atuando como um fator externo incômodo, capaz de roubar pontos aqui e ali, mas sem força real para decidir o campeonato.
O cenário criou uma situação inédita, uma equipe com capacidade técnica, pilotos de ponta e orçamento limitado, optando por se ausentar da luta. As redes sociais explodiram com críticas. Fãs acusaram a Red Bull de covardia esportiva. Outros apontaram a decisão como uma jogada arrogante, típica de uma equipe acostumada a vencer e incapaz de lidar com a adversidade. A imagem pública da Red Bull sofreu arranhões sérios. Patrocinadores, embora ainda comprometidos com o projeto de longo prazo, pressionaram por mais transparência. A Ford, parceira da nova era, exigiu reuniões emergenciais para entender o impacto dessa decisão na construção de marca e presença global. Internamente, a saída de Adrian Newey, confirmada logo após o GP da Austrália, pesou como uma bomba. O gênio da engenharia, peça-chave nos sucessos recentes da equipe, decidiu deixar o time para buscar novos desafios. Rumores indicam conversas avançadas com a Ferrari. Sua ausência deixou um vácuo técnico e emocional difícil de preencher. Os engenheiros-chefes que assumiram o projeto do RB21 simplesmente não conseguiram replicar sua maestria. Isso aumentou o senso de urgência da Red Bull em virar a página e focar em 2026, na esperança de inaugurar uma nova fase gloriosa com novos talentos e um novo motor. Mas essa escolha, ainda que justificada estrategicamente, custou caro em termos de legado. Ao abdicar da luta, a Red Bull quebrou uma tradição que remonta aos primórdios da Fórmula 1, o espírito de competição ininterrupta. Mesmo em anos difíceis, gigantes como Ferrari e McLaren jamais desistiram. A decisão da equipe austríaca criou um precedente perigoso. Se uma equipe dominante pode simplesmente largar um campeonato por não estar em primeiro lugar, o que impede outras de fazer o mesmo no futuro? A Fórmula 1, ao fim, não é apenas sobre vencer, é sobre competir, lutar, resistir. A temporada de 2025 ficará marcada como o ano em que a Red Bull escolheu o silêncio ao invés da disputa. Talvez em 2026 a equipe retorne com força total, talvez reconquiste a glória e calhe os críticos. Mas a mancha de 2025 será difícil de apagar. Porque, no esporte, há derrotas que engrandecem e há desistências que diminuem. A Red Bull, ao abandonar o campo de batalha, perdeu mais do que pontos, perdeu parte da alma que a fez grande.